Eu acho que a floresta faz parte da minha vida. Preservar a floresta, manter a floresta em pé, cuidar da biodiversidade, me deixou muito feliz, porque aquilo que eu falava, todo mundo quer viver, até o ser quer viver, mesmo Deus deixando para nós, alguns alimentos, um animal como alimento, às vezes a gente até tem pena de chegar a matar um porco, alguma coisa assim que a gente queria estar em casa, mas é para o nosso alimento. A gente chegou aqui em 92, a comunidade não era uma comunidade. Como de sempre, foi sempre uma comunidade, uma localidade onde tinha uma família, que era a família Gondim, chamado Chaganezinho, que era meu pai, foi o primeiro morador. Então a gente começou a observar a questão do ambiente, a questão da terra firme, e começamos a pensar em construir uma comunidade, pensar em fazer uma comunidade. 3 anos depois eu fui eleito presidente da comunidade, ele anunciou e eu fui eleito presidente da comunidade, com a ideia de construir, por exemplo, uma escola, ter educação, porque já tinha muitos filhos, bastante filhos, e a gente pensou em construir uma escola. Então a gente começou a buscar apoio, tipo dos políticos, pessoal que era muito conhecido da gente. Na época era tudo difícil, muito diferente do dia de hoje, atuais. Eu lembro que questão de logística, questão de construir, por exemplo, uma infraestrutura, construir a própria escola, não era tão fácil. Adquirir um professor experiente não era tão fácil. Eu sei que com muita luta a gente conseguiu uma escola simples, conseguimos um professor que era parente da minha mãe, por nome Daniel. Ele tinha um primeiro grau, muito magro, não era muito rico com a questão da sabedoria. E aí a gente começou a trabalhar nesse processo de pensar em aumentar a comunidade. As pessoas foram vendo o interesse da gente, eu já era liderança, e começaram a ver que investir nessa comunidade de uma forma que eles tinham autoridade, como poder público, seria importante. Tinha dentro da gente aquele espírito de se organizar. Então, a partir daí, no decorrer do poder público olhar e ver que tinha uma necessidade, a comunidade era necessitada de ter uma escola, de ter um trapicho, de ter uma energia, de ter outras coisas que a gente precisava. Eles começaram a ver o interesse da gente e começaram a ajudar. Eu lembro do MEB, na época, que era uma educação de base, que tinha muitos colegas de luta que trabalharam muito para que as comunidades, tanto da Resex, que na época já existia, quanto da área de entorno, fosse organizada, fosse mobilizada. Eu sei que tem momentos que não é tão fácil adquirir o que quer, porque às vezes não depende da vida comunitária, não depende dos comunitários. Eu tiro, por exemplo, um trapicho desse poste aqui, que é muito caro, então a comunidade não tem um fundo para construir, e aí depende do poder público. E muitas vezes o poder público, é aquela história, para alguns momentos eles olham com um olhar de querer fazer, e para algumas comunidades elas não têm muito esse interesse. Muita história ficou pelo meio do caminho, muita construção ficaram pelo meio do caminho, ou não deu início, primeiro pontapé, porque não é o papel dessa pessoa. Como eu falava, não é o nosso papel, nós não temos condições de fazer uma estrutura com um trapicho de 12, 15 mil reais. Então a gente às vezes fica a desejar, porque nós não temos essa... A gente tem vontade, tem força de vontade, mas não consegue porque depende de um projeto, depende de dinheiro, é muito caro e a comunidade não tem esse fundo. A gente tem aquele espírito de preservar, tanto, eu diria biodiversidade, quando eu falo isso, eu falo de todo ser, que depende da floresta, que depende da natureza, os animais, que todo ser precisa viver. Mesmo entendendo que nós vivemos em um ambiente que é muito perseguido, é muito crítico com relação aos infratores, mas com a ajuda de Deus, a ajuda das autoridades, a gente consegue superar e conseguir os nossos objetivos desejados. Então é uma felicidade morar num ambiente desse, um ambiente meio que distante da cidade grande. A gente se preocupa com a questão do aquecimento global, a questão da mudança do clima, mas eu acho que para resolver as coisas que não é legal, precisa primeiro se preocupar.
e pensar que daquela maneira não funciona, aquilo que eu falava antes, para mim ter o melhor para mim, eu tenho que adquirir o que é melhor, e ao adquirir, conservar, é meu respeito, obedecer às autoridades, obedecer, ouvir as pessoas, catar a opinião de alguém, porque às vezes tem uma opinião muito boa. A gente espera que futuramente possa melhorar a questão da nossa moradia, que todo tenha uma moradia digna, todos que preservem possam ter futuro dessa preservação, possa ter uma esperança de que do que está preservando, tenha para ele o lucro e que possa extrair a reserva de uma maneira sustentável, tipo não tirar tudo, não levar tudo, não levar o peixe todo, não levar o açaí todo, não levar o murmuru, a andiroba toda, não derrubar árvores que não vá utilizar. Eu acho que a floresta faz parte da minha vida, preservar a floresta, manter a floresta em pé, cuidar da biodiversidade, me deixou muito feliz, porque aquilo que eu falava, todo mundo quer viver, até o ser quer viver, mesmo Deus deixando para nós, alguns alimentos, um animal como alimento, às vezes a gente até tem pena de chegar a matar um porco, alguma coisa assim que a gente queria estar em casa, mas é para o nosso alimento. Me deixa muito feliz estar do lado da família, a comunidade me apoia como comunitário, me respeita como liderança, me apoia como agente comunitário de saúde, e os meus conhecimentos com as autoridades, que são os colegas, muito amigos meus, isso me deixa feliz. Você fica feliz quando você se sente dessa maneira. Quando você não tem uma família digna, que lhe respeite, que as pessoas não lhe respeitem, que vive num ambiente cheio de perturbação, cheio de momentos críticos, as pessoas perseguindo os lagos, o meio que você preserva, aí você não se sente feliz, porque você fica muito correndo para um lado e para outro, mas nós, graças a Deus, vivemos um momento, um ambiente muito tranquilo com relação a essa questão da tranquilidade, é muito bom, muito tranquilo, graças a Deus.